Se aprovadas pelo Congresso, as LCAs, então, passam a ser taxadas a partir de janeiro de 2026. Por isso, no Ações e Cotações de hoje, nós vamos discutir os impactos que essa mudança pode trazer para o setor. Ações e Cotações. Para analisar esse tema, nós vamos conversar com o André Passos, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e advogado especialista em finanças e mercado de capitais. Bem-vindo ao Hora H do Agro, muito obrigada pela sua participação. Eu já vou começar te perguntando, por gentileza, como então que a introdução da tributação de 5% sobre as LCAs pode alterar a atratividade desses títulos para os investidores, se a gente já fala, consequentemente, em impactar o volume disponível para o crédito, para o Plano Safra. Como que a gente consegue entender esse mecanismo como, de fato, algo que vá refletir, inclusive a curto, médio prazo? Obrigada pela sua participação mais uma vez. Olá, Mariana. Eu que agradeço. E saldo aqui a audiência desse programa tão importante para o agronegócio brasileiro. O fato é que as falas, né, tanto do ministro Haddad quanto do Pedro Lupion são completamente diferentes, né? O ministro Haddad está vivendo no país das maravilhas, ele notadamente, como você coloca na abertura do programa, começou com o IOF, depois não é mais isso, depois vem com o IR, depois requenta aquele discurso contra as elites para dizer que a medida não vai atingir a economia, e o Pedro Lupion simplesmente se calcando em fatos, né, do 1,29 trilhão dos títulos do agronegócio que estão registrados no último boletim do Ministério da Agricultura, o boletim de finanças, e que falam em 1,29 trilhão, ou seja, 1 trilhão e 290 bilhões desses títulos do agronegócio, que são muito mais volume de recursos do que o próprio Plano Safra, que o Haddad brande na hora de dizer que ele vai conseguir aí os recursos necessários para a produção do agronegócio brasileiro, que, segundo os números, né, também oficiais, eu gosto, tal qual o deputado Pedro Lupion, dos números oficiais, porque eles não mentem, né? E esses números oficiais trazem um PIB do agronegócio de 2,72 trilhão, ou seja, a cada R$1 que se coloca no agronegócio de recursos privados, você multiplica por 2, né, o financiamento. E uma arrecadação global do PIB de 30%, 32,32 também, segundo os números do próprio ministério comandado pelo ministro Haddad, e que ele simplesmente ouvida, esquece na explanação dele. O fato é o seguinte: se esses recursos forem retirados do agro, né, não só você vai ter um problema de escassez de produtos, e você vai ter um problema de piora nas condições de crédito, nas condições de liquidez, e piora na produção, piora nos números de exportação, piora no acúmulo de divisas, piora no câmbio, como você vai ter um aumento de endividamento, porque o ministro está trocando de uma forma completamente equivocada, da mão para a boca, uma tributação de 32,32% sobre 1,29 trilhão, que é um giro normal desse financiamento do agronegócio, para uma tributação de 5% sobre a Selic, que é 15%, né, incidentes sobre os títulos do agronegócio, a LCA, o CRA, a CPR, o CDCA. Essa conta não fecha de jeito nenhum. Ou seja, ele arrecada, nas palavras dele, 40 bilhões, e nós tivemos aí, com a responsabilidade técnica, né, que nós temos, né, como o deputado Pedro Lupion também tem uma responsabilidade de conduzir isso perante o legislativo, se calca em números, a gente fez a conta, e o déficit dessa medida, a perda dessa medida é de 80 bilhões. Ele diz que vai arrecadar 40 a mais, e a gente diz e mostra por números que a perda é de 80 bilhões. Essa conta não fecha, isso onera o setor, e isso onera não o pessoal da cobertura, como ele está dizendo, mas onera quem precisa mais de alimentos, quem precisa mais de emprego, quem precisa mais de recursos, quem precisa mais de educação, quem precisa mais de saúde, quem precisa mais de hospitais. Esses 80 bilhões que o senhor se refere, a gente está falando no período de um ano? No período de um ano, a partir de 2026, quando começa a nascer essa tributação e deixam de ser irrigados esses recursos para
a agricultura, para financiar a agricultura brasileira, recursos fundamentais da casa de 1,2 trilhão de reais que vão ser utilizados em outros tipos de investimentos, em outras formas. Talvez em bets, que o ministro deixou de tributar para tributar um setor produtivo, né? Governar é escolher. E o ministro da Fazenda, sinceramente, ele escolhe uma coisa uma hora com o IOF, escolhe outra coisa numa hora mirando os setores produtivos, o agronegócio, a construção civil, o CRIA, a LCI, né, os fundos imobiliários também entraram nessa, né, junto com os FIAGROS, os CRAs, as LCAs, né, e ele esquece das bets, esquece das arbitragens, né, os investidores estrangeiros não foram excepcionados e mantiveram aí as isenções fiscais sobre os ganhos em bolsa. Fica a pergunta, né, quem que o ministro realmente quer onerar? Porque quem investe e é pessoa física, ele cria uma taxação adicional de 5% e tira esse recurso do financiamento de quem produz. E aqueles que investem no mercado de capitais de fora, aqueles que ganham com a arbitragem financeira, ele deixa de onerar, né? Então, assim, a medida para mim é clara, a medida mostra que o governo está completamente perdido, está completamente ciclotímico e mostra que não faz conta, né? Definitivamente não faz conta, ao contrário do que o setor produtivo faz, como mostrou o Pedro Lupion, e ele está realmente, né, mostrando por viés, né, indireto a quem que ele está procurando isentar de tributação com essas medidas. Você acredita, então, e pelos números, queria que você fizesse essa explicação para o nosso público, você acredita, então, que, de fato, essa taxação de 5% pode afugentar os investimentos no agro? Assim, é uma porcentagem que realmente traz, na prática, repensar o raciocínio de antes eu investi aqui, então agora eu vou ser tributado, eu não invisto mais e, de fato, afugente os investimentos. Eu queria entender um pouquinho mais também desse cálculo que vocês falaram, que você citou, de como que vocês chegaram nesses 80 bilhões, como que esse cálculo foi composto, o que está dentro dessa calculadora, para a gente explicar também como que vocês chegaram nesse número. Excelente pergunta, Mariana, que vai dar a oportunidade da gente trazer aqui. Isso eu trabalhei em 2 colunas, né, que a gente publica sobre o financiamento do agronegócio, as questões jurídicas do agronegócio, questões fiscais, a conjuntura do agronegócio, e publiquei em números. Então, vamos lá. Primeiro ponto a gente está falando aí de um total, o deputado Pedro Lupion falou nisso, né? De mais ou menos 600 bilhões de LCAs, né? De investimentos. Então, se a gente está falando de 600 bilhões de reais de investimentos, se a gente calcular uma Selic de mais ou menos 15% ao ano, a gente está falando aí de uma renda das LCAs de 90 bilhões, ok? Primeira conta, 5% sobre 90 bilhões, 4 bilhões e meio. Só que, ao começar a tributar as LCAs, o que o governo está sinalizando? Está sinalizando que, olha, aqui eu vou criar uma parte, né, de tributação onde não tinha tributação. Então, ele está assumindo um risco de deixar, né, de colocar esse dinheiro do mercado privado, né, no mercado para financiamento do agronegócio. Ao fazer isso e buscar esses 5 bilhões adicionais, ele corre o risco de não ter, né, um PIB de 32,32%, né, que é a arrecadação global de tributos sobre todas as atividades no entorno do agronegócio brasileiro, no entorno de todas as atividades, que é a taxa de arrecadação global brasileira, sobre esses valores de 90 bilhões que ele, né, supostamente está arrecadando aí o valor, né, de 5 bilhões. Então, 90 bilhões vezes 32,32 dá mais ou menos a quantia, né, fazendo uma conta grossa, de 39 bilhões. 39 bilhões, né, menos os 5 bilhões que ele vai arrecadar, que isso é favorável a ele, vai dar os 34 bilhões de déficit. Se você duplicar,
como foi na medida provisória, porque no pacote inicial ele apontou para a tributação das LCAs e dos CRAs. Depois ele amplificou para as CPRs, para os CDCAs, para os FIAGROS. Se você apontar isso para os 1,2 trilhão, você está dobrando esse buraco e está chegando aí ao déficit que eu calculei de 80 bilhões. Né? O que é 80 bilhões? Os 35 bilhões em somatório, mais a taxa Selic sobre esse déficit adicional que o governo vai precisar pegar esse empréstimo no mercado, né? Pegar esse empréstimo com quem investe em títulos públicos, já que o governo é deficitário, ele não produz arrecadação fiscal suficiente para pagar as contas, como o deputado Pedro Lupion avisou, que ele devia fazer primeiro o dever de casa, primeiro equalizar as contas, para depois ele pensar em adotar uma medida como essa. As contas falam sozinhas, as contas falam de per si, e quem não anda fazendo conta, pelo jeito, as mais básicas, é o Ministério da Fazenda. Perfeito, te agradeço muito essa explicação. Só para a gente encerrar, queria também trazer um pouquinho da sua percepção, então, sobre essa fala da FPA. Você está citando bastante o deputado Pedro Lupion, que alegou aí que, de fato, essa nova aplicação, então, do IOF aí para as LCAs pode influenciar no preço do alimento, pode influenciar na ponta. O quão de fato existe, o quão de fato esse argumento se sustenta. Queria entender um pouco como que você traz isso em explicação para o nosso público, porque uma parte dessas LCAs, elas também são emitidas para produções que vão ser exportadas, que não necessariamente chegam no consumidor final aqui brasileiro, falando, né, do arroz, do feijão, do legume, mas de alguma forma pode sim impactar, porque existe toda uma cadeia de fornecimento, de insumos, de logística, de abastecimento. Então, para o nosso público compreender melhor, como que você explica isso para a gente também? O quanto que essa taxação das LCAs pode realmente influenciar no produto que vai estar na gôndola, que vai estar nas feiras, que é onde o brasileiro sente no bolso esse tipo de taxação? Excelente pergunta, Mariana. O foco da primeira explicação foi a falácia do orçamento, né? Que ele estaria cuidando do orçamento por conta das necessidades fiscais de 2026, e a gente acaba jogando por terra essa falácia com uma conta simples, né? E mostrando que, na verdade, essas medidas elas são deficitárias e, portanto, não vão gerar a solução do problema orçamentário. A sua pergunta agora tem a ver com os efeitos diretos da escassez desse crédito na produção no campo, né? Então, obviamente que esses recursos não sendo levados ao campo, você diminui a liquidez. Diminuindo a liquidez, diminui a produção. Diminuindo a produção, e a gente está falando aí, como você disse, de uma produção de um país que tem 210 milhões de habitantes e alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Então, o impacto da diminuição dos recursos financeiros, porque o agro precisa de 1,29 trilhão, né, para se financiar e produzir 2,72 trilhões em recursos. Se eu deixo de produzir, automaticamente a demanda por alimento ela é latente, né? As pessoas não vão deixar de comer. As pessoas vão continuar comendo, vão continuar consumindo etanol, energia renovável, energia elétrica a partir, né, do bagaço da cana, vão continuar consumindo roupas de fibras sustentáveis de algodão e, portanto, quem produzir vai produzir com menos recursos, com recursos mais encarecidos financeiramente, e talvez produza menos, porque vai tomar menos risco, porque o risco já é inerente à atividade agropecuária, né? O produtor brasileiro é um empreendedor que assume um risco climático, um risco de crédito, um risco de produção, um risco de preço, e ele se baseia no empreendedorismo dele e na abundância desse sistema privado de financiamento do agronegócio. Você cria uma cunha fiscal nesse sistema, você deixa de fazer fluir esses recursos, encarece esse crédito. Isso tem que ser avaliado pelo produtor, que certamente vai ter menos recursos para produzir, vai diminuir a produção e a demanda vai continuar lá latente. E, a despeito do Haddad querer
derrogar a lei da oferta e da demanda, ele não consegue, né? Ele não consegue. Por isso o orçamento público, na medida dele, fura, e por isso que os preços dos alimentos furam também, né? E aumentam, porque as pessoas vão produzir menos. É uma questão de oferta e demanda. Por mais que ele tente derrogar isso na canetada, ele não vai conseguir. Ninguém consegue, porque isso é um fator físico, um fator de produção, um fator de demanda mundial de alimentos. E é o primeiro item que todo mundo precisa para sobreviver.